Glória a Deus. Começar a semana adorando, exaltando, glorificando o nome santo do Senhor Jesus, porque nós entendemos, louvado seja Deus, que somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E é por isso que eu vim te convidar a adorar, a bendizer e a exaltar o nome santo do Senhor Jesus. E você daí do outro lado já pode começar declarando: fala porque teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus que vai falar contigo. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Sim, porque Ele vive, Ele reina, Ele vive e Ele tem cuidado de nós. Eu gostaria de meditar na letra deste louvor contigo. Deixe os céus falar grandemente ao teu coração. Que você tenha uma semana iluminada, abençoada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem uma palavra para compartilhar comigo e contigo neste exato momento. Por isso, preste atenção, fique ligadinho e ligadinha, porque os céus vai falar contigo, em nome de Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Glória a Jesus. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Não quero estar... Oh, aleluia. Deus, Ele não quer estar comigo e contigo apenas em um momento, mas Ele quer uma profundidade, Ele quer uma intimidade, Ele quer, louvado seja Deus, uma entrega, louvado seja Deus. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, é na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. O Pai, Ele quer ter intimidade comigo e contigo. E como é bom nós entendermos
Louvado seja Deus a respeito desta intimidade. E foi por isso que ele deixou a sua palavra, para que nós pudéssemos buscá-lo, para que nós pudéssemos entender a sua vontade a respeito do seu reino, a respeito da sua palavra. E assim, seguir as suas ordenanças, para que assim nós possamos agradar. Louvado seja Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus por você aí do outro lado. Quero declarar uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana cheia da presença do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre tudo aquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus que leva o seu nome, que os céus ele possa ser grandemente glorificado por intermédio da sua vida. Que tudo quanto você vier fazer, louve ao nome do Senhor Jesus, porque está escrito, porque dele, por ele, e também para ele são todas as coisas. Então é para ele a minha vida, é para ele a sua vida, e tudo quanto acontece comigo e contigo, tenha certeza que é para louvor e adoração do nome santo do Senhor Jesus, ainda que seja algo que visivelmente talvez para você, louvado seja Deus, não esteja cooperando. Tenha certeza que os céus têm sido glorificados, porque por intermédio de algumas situações, Deus, ele vem, aleluia, a ser glorificado. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus, ele trouxe a minha meditação no dia de hoje. Está lá no livro de Mateus, no capítulo número 5. Nós vamos falar e ler um pouquinho a respeito desse texto, que diz assim, louvado seja Deus, Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 1, nós vamos fazer a leitura e preste atenção nas palavras, porque ela já começa a fazer o papel dela, como está escrito, que ela vai na divisão de ossos, juntas e medula, ela alcança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde ninguém vai, ela faz o que ninguém faz, ela pode o que ninguém pode, louvado seja Deus, essa é a palavra do Senhor na minha e na sua vida. E diz assim, Mateus capítulo de número 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo, glória a Jesus. Olha que interessante, eu vou repetir este versículo antes de nós começarmos a ler o restante, porque aqui o Espírito Santo ele já quer falar comigo e contigo. Diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. E todas as vezes que eu e você nos aproximamos de Jesus, todas as vezes que eu e você nos aproximamos do Senhor, é Ele quem se carrega de me ensinar, louvado seja Deus, aleluia. Olha o que está escrito, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então eu venho entender que para Deus me ensinar algo, para Deus falar comigo, para Deus responder algo que eu tanto quero, ou algo que eu tanto almejo, se eu quero aprender, se eu quero entender de Deus, eu preciso me aproximar dele. E é por isso que Deus ele me trouxe também este louvor, né? Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo me trouxe este louvor e agora eu estou entendendo, porque Deus ele quer uma intimidade, Deus ele quer uma profundidade, Deus ele quer uma aproximação, a ponto de nós irmos a ele. Está escrito que Jesus ele subiu ao monte e se assentou. E eu fico imaginando, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E eu venho entender que os discípulos, vendo Jesus subir ao monte, eles sobem também ao monte, louvado seja Deus, para buscar estar na presença de Jesus. E muitas das vezes nós queremos ouvir o Senhor falar, mas nós não queremos subir o monte, mas nós não queremos, louvado seja Deus, ir buscar Jesus. E o que significa isso? Significa subir o monte, significa orar, significa meditar na palavra, significa ter um tempo para Deus, significa buscar essa presença, assim como os discípulos buscaram. Seus discípulos aproximaram-se dele. Não foi Jesus que foi e se aproximou dos discípulos aqui nesse contexto, mas o texto vem narrar que os discípulos se aproximam de Jesus
E quando eles se aproximam, então Jesus começa a ensiná-los. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que se você está aí do outro lado, é porque você tem se aproximado, você tem buscado e você tem entendido que precisa se aproximar de Deus mais e mais. E é por isso que Ele vai falar contigo neste exato momento. Tenha certeza que todas as vezes que você se aproxima do Senhor, não tem como Ele não te ensinar algo, não tem como Ele não te instruir, não tem como Ele, louvado seja Deus, não falar contigo. Aí a Bíblia diz que mediante a essa aproximação, Jesus então começa a ensiná-los. E Deus tem, aleluia, algo poderoso para me ensinar e para te ensinar todas as vezes que eu e você nos aproximamos dele. Olha o que está escrito no texto quando os discípulos se aproximam de Jesus, quando ele sobe o monte. Eu fico imaginando que Jesus subiu o monte porque a multidão estava demais, ele queria, louvado seja Deus, talvez ali um momento a sós com os discípulos, ou talvez até um momento a sós com o Pai. E ele sobe o monte e a palavra do Senhor vem dizer que os discípulos então se aproximam. E eu venho entender que se os discípulos se aproximam é porque também os discípulos subiram o monte. Então é necessário eu subir o monte da oração, é necessário eu subir o monte da adoração, é necessário eu subir o monte da leitura da palavra do Senhor Jesus e buscar a sua face verdadeiramente, porque como está escrito, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não aqueles que adoram apenas de lábios, não apenas aqueles que dizem o adorar, mas que ele conhece verdadeiramente o coração. E diz assim que quando os discípulos se aproximam e Jesus começa a ensinar, ele diz assim, olha que texto poderoso, está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 5, e verso de número 3 diz assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Antes de vocês. O texto está escrito. E eu venho ver que os discípulos, eles recebem essa instrução, que os discípulos, eles recebem essa resposta e essa orientação após eles se aproximarem de Jesus. E o texto vem dizer que Jesus então ele diz, vocês serão e são bem-aventurados. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda que, louvado seja Deus, vocês chorem, vocês são bem-aventurados. Ainda que, louvado seja Deus, vocês sejam humildes, você tenham fome de justiça, ainda que vocês não vejam a justiça humana, vocês são bem-aventurados. Olha só, bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E muitas das vezes nós queremos que Deus ele use de misericórdia conosco, de benevolência, mas muitas das vezes nós não estamos sendo misericordiosos. E o que significa isso? Misericórdia. Louvado seja Deus significa se colocar no lugar do outro. Significa louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ter compaixão, né? Ter misericórdia daquilo, da situação em que aquela pessoa está vivendo.
a palavra do Senhor vem dizer: bem-aventurados puros de coração, pois estes verão a Deus. E olha só, é qualquer pessoa que pode ver a Deus? Não. E quando nós falamos ver a Deus, não está falando no contexto visivelmente falando, mas ver a Deus em milagres, em sinais, em prodígios e maravilhas. Está dizendo assim: bem-aventurados glória a Jesus, os puros de coração, pois verão a Deus. Verão significa também que no futuro, quando Jesus vier, que arrebatar a sua noiva, mas a palavra que no contexto também vem falar a respeito do presente, onde eu e você podemos ver Deus através dos milagres, através das maravilhas e da misericórdia que Deus ele tem para comigo e para contigo. E diz assim: bem-aventurado os puros de coração, porque estes verão a Deus. É qualquer pessoa que vai ver a Deus? Não. Tem que ter pureza no coração. Tem que ter pureza na alma, tem que ter pureza na mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. São aquelas pessoas que têm paz dentro de si, que compartilham a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pacifica ao invés de colocar ainda mais lenha na fogueira, como louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o texto vem enfatizar, no versículo 10 e no versículo 11, a respeito de algo que acontece todas as vezes que eu e você somos bem-aventurados no Senhor. E bem-aventurados corresponde a todas essas características aqui. É alguém que gosta de um senso de justiça, louvado seja Deus. É alguém que é pacificador, é alguém que é puro de coração, é alguém que é humilde, louvado seja Deus. É alguém que é pobre em espírito, os pobres em espírito, pois dele será o reino dos céus. E o que significa isso, pobre de espírito? É aquele que não coloca as riquezas acima de nada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é aquele que entende que ele é pó, é aquele que entende que ele é criação e não criador. É aquele que entende que ele não pode, que ele não é, que ele não faz. É aquele que reconhece o poder de Deus. E não é aquele que se exalta, não é aquele que se acha, louvado seja Deus, mas aquele que entende que veio do pó e que para o pó vai retornar. Mas aqui no versículo de número 10 e 11 diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa do reino de Deus. Essa justiça aqui, ela vem, louvado seja Deus, vinculada ao reino de Deus, porque está escrito: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós lemos aqui, lá em Mateus, capítulo 5, verso de número 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa do reino de Deus, que é um reino justo, louvado seja Deus, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, nós seremos bem-aventurados quando nós formos perseguidos. E se você tem sido perseguido, como está escrito no verso de número 11, e eu vou repetir porque está aí também na sua Bíblia, diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, ou aleluia, e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. A palavra do Senhor vem dizer que Jesus então diz que todo aquele que é bem-aventurado, todo aquele que tem senso de justiça, todo aquele que tem um coração puro, todo aquele que é pacificador, louvado seja Deus, todo aquele que entende que ele não é nada, mas que é a presença de Deus que faz com que ele seja algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai ser perseguido por conta dessa conduta. Aí a Bíblia diz que olha o que vai acontecer. Quando vocês forem perseguidos por minha causa, por causa do quê? Por causa da justiça, por causa do reino de Deus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia, todo tipo de falso, todo tipo de mentira, os céus vão dar uma orientação para você: se alegre. Olha só, primeiro Jesus, ele começa instruindo, ele começa dizendo que nós seremos bem-aventurados quando nós tivermos um comportamento que agrade ao Pai, louvado seja Deus, mas que quando nós agradamos ao Senhor, nós vamos desagradar muito algumas coisas e algumas pessoas aqui da terra. E quão bom é
porque necessário é agradar o Senhor Jesus. Necessário é agradar aquele que pagou um preço pela minha e pela sua vida. E está escrito: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem. E quem aqui por algum motivo, por algum momento já não foi insultado, ou já não foi, louvado seja Deus, instigado. Mas a palavra do Senhor diz assim: os perseguidores, e quando levantarem todo tipo de calúnia contra você. E aqui eu venho entender que todo aquele que é bem-aventurado vai passar por algum tipo de calúnia, vai passar por algum tipo de perseguição, vai passar por algum tipo de insulto. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para alegrar o teu coração nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde, na hora que você ver este vídeo, para dizer para você aquilo que Jesus disse aos discípulos: olha só, vocês são bem-aventurados, mas quando acontecer, louvado seja Deus, de vocês forem insultados, de vocês forem perseguidos e de levantarem todo tipo de calúnia, de mentira e de insulto contra vocês. Olha só o que Jesus disse para os discípulos: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. E será que você pode mensurar ou imaginar aquilo que os céus têm separado para você por toda calúnia, por todo levante, por toda mentira, ou, aleluia, por toda perseguição? Eu imagino, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver na Bíblia muitas pessoas sendo perseguidas. Nós vamos ver Davi. Nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o próprio Moisés, quando Deus o levanta como libertador. Onde a palavra do Senhor vem dizer que o faraó então começa a perseguir o povo, né? E nós vamos ver tantas e tantas pessoas sendo perseguidas aqui na palavra do Senhor Jesus. E um texto que me chama muita atenção em questão de perseguição é uma palavra que vem falar a respeito da vida de Davi, quando Davi, ele é ungido. Saul, ele nem, louvado seja Deus, ele nem mensurava, ele nem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabia, mas o que tinha em Davi fazia com que ele tivesse uma inveja mortal. E quantas das vezes tem pessoas que têm uma inveja tão mortal, tão demoníaca, que elas inventam mentira, que elas inventam calúnia, que elas se levantam, que elas tentam a todo tempo. Mas aí a Bíblia vem dizer para mim e para você: alegra-te, regozija-te, porque grande é a tua recompensa no céu. E talvez você esteja pensando que Davi, ele recebeu muita recompensa por ser perseguido por Saul, perdão. Mas eu gostaria de focar em uma recompensa aqui, que talvez eu e você não venhamos a nos atentar. E que recompensa é essa? A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E eu fico imaginando que de todas as coisas que Davi recebeu, terrenamente falando, nada, absolutamente nada é comparado como poder ouvir Deus dizer que ele era o homem segundo o seu coração. E eu venho entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi teve várias oportunidades de se vingar. Davi teve várias oportunidades de fazer, né, algo até com Saul, mas ele não fez. Porque está escrito que Davi, ele era bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Davi, ele era puro de coração. Ele não era como Saul, então ele não se iguala. E Deus vem dizer para mim e para você: regozija-te e alegra-te. Porque como está escrito, louvado seja Deus. Alegrem-se, versículo 12, e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós vamos entender que aqui na terra, enquanto nós venhamos a estar com a nossa conduta de uma pessoa bem-aventurada na presença do Senhor Jesus, nós seremos perseguidos. Mas é também, como disse o profeta, perseguidos, mas não abatidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vem dizer: não se importa com a calúnia, não se importa com a perseguição, não se importa com nenhum tipo de levante, porque grande é a tua recompensa nos céus.
Eu acho interessante que a palavra do Senhor vem dizer que no tempo que a igreja do Senhor ela é constituída na terra, logo depois da descida do Espírito Santo, quando a palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Atos e no livro de Joel, que então o Espírito Santo encheu o templo e encheu todos os discípulos que estavam ali reunidos, esperando, porque havia, louvado seja Deus, uma palavra, uma liberação do Senhor para os seus discípulos. A Bíblia diz que eles esperam cerca ali de um tempo, e então o Espírito Santo vem e eles, pelo poder do Espírito Santo, eles começam a ministrar, e a igreja do Senhor então ela é estabelecida na terra. Aí a palavra do Senhor vem dizer que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Herodes intentou, aleluia, em matar ali Tiago, louvado seja Deus, e logo depois em seguida ele prende Pedro. Nós vamos ver aí entre o livro de Atos, capítulo de número 12, onde Pedro ele é preso, e a Bíblia vem falar que um anjo desce na cadeia, e aquele anjo ali destrava aquelas 4, louvado seja Deus, escoltas, e liberta Pedro, porque a igreja estava orando incessantemente. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a igreja do Senhor estava sendo perseguida. Mas nos diz a palavra que eles também eram bem-aventurados. Bem-aventurado é você, bem-aventurada sou eu, quando por causa do nome do Senhor Jesus, por causa da causa do reino dos céus, por você, louvado seja Deus, querer agradar a Ele, ao único autor e consumador dos séculos, você e eu sermos perseguidos, caluniados, afrontados, louvado seja Deus, como está escrito aqui, que Jesus ele deixa aqui os discípulos, né, orientados. Jesus ele deixa aqui, olha só, vocês serão bem-aventurados por minha causa quando os insultarem. E quantas das vezes as pessoas até debocha da fé, como se fosse um insulto de forma disfarçadamente, e acha que Deus ele não está vendo. Mas eu venho dizer para você, o Espírito Santo vem falar para mim e para você, bem-aventurado é você, e grande será a tua recompensa. Medite nesta palavra, livro de Mateus. E se por algum motivo algo estava ou esteve entristecendo seu coração por algum momento, por algum tempo, lembre-se que você é bem-aventurado na presença do Senhor Jesus. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. Livro de Mateus, capítulo número 5, e deixe o Espírito Santo continuar falando grandemente ao teu coração. Uma semana abençoada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E lembre-se sempre que todo aquele que é bem-aventurado pode até passar por essas questões aqui, a qual o Espírito Santo veio ministrar ao teu coração. Mas lembre-se também que grande vai ser a tua recompensa nos céus. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu me lembrei de Davi, né? Porque grande foi a recompensa de Davi. O nome dele está escrito aqui na Bíblia. Louvado seja Deus, como homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo depois de toda aquela perseguição, mesmo depois de toda aquela batalha, mesmo depois das falhas, o coração dele continuou voltado para o Senhor. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.